paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso momento devocional. Nosso momento de leitura. A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus deste dia 31 de janeiro. Vamos ler hoje o capítulo 3 do Evangelho narrado pelo evangelista Marcos, e vamos continuar a ver Jesus aqui curando, expulsando demônios, escolhendo os 12 discípulos. Vai ser uma bênção essa leitura. Então que o Espírito Santo de Deus agora te visite com poder, com graça, com unção, e a mão do nosso Deus toque a sua vida agora para sarar, para curar, para trazer graça, misericórdia, para trazer paz ao coração que está aflito. Receba paz neste momento, em nome de Jesus. E que essa leitura agora toque a sua alma, em nome de Jesus. Vamos juntos? Pai, está assim, o homem da mão ressequida, capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão, e ela ficou restaurada. Os fariseus, saindo dali com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Olha só. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barco por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, e é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfemas que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído por um espírito imundo. Meu Deus. Versículo 31. Nisto chegaram a mãe de Jesus e os irmãos dele, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Você não sabia disso, né? Jesus teve irmãos e irmãs. No casamento de José com Maria, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Mas José se casou com Maria e com ela, depois do nascimento de Jesus, continuou a ter filhos. Jesus não é filho de José, Jesus é filho de Deus, nascido pelo ventre de Maria. Mas agora Jesus tem irmãos, filhos de José e filhos de Maria, nascidos da relação amorosa, sexual dos dois. Ah, você não sabia disso, olha só. Então vamos continuar. Ó. Versículo 33. E Jesus perguntou, versículo 32. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhes disseram: olhe, sua mãe, os seus irmãos e suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor para o dia de hoje. E amanhã já será dia 1º de fevereiro e nós vamos dar continuidade no capítulo 4 do Evangelista Marcos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e que a mão do nosso Deus poderoso seja sobre a sua vida em nome de Jesus.